Jesus estava ensinando, aí eles falaram assim: tua mãe e teus irmãos estão aí fora querendo falar com você. Jesus dá uma resposta ríspida: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É uma resposta ríspida, não é? As pessoas que não estão entendendo daquela teologia, daquele momento da época, daquelas coisas todas, primeiro, acham que Jesus é um mal educado. E segundo, que ele tem irmão. Né? Então, a função do Evangelho não é ficar esclarecendo coisas óbvias. O nome de Jesus era um nome muito comum. Era como José hoje. Tinha muitos Jesus. Então, tinha Jesus que tinha os irmãos, tinha Jesus que era casado, tinha Jesus... Mas esse Jesus, se estivesse falando Jesus de Nazaré, filho de Maria, aí é diferente. Mas ninguém me fala que existe um Jesus de Nazaré, filho de Maria. Esse não existe registro, porque nós sabemos que eram primos. Agora, aparece pergaminho, parece revista falando, parece televisão falando que Jesus era casado, tinha irmãos. Não é nada disso. O nome de Jesus era muito simples. Existia uma quantidade... Vocês têm uma ideia, Barrabás, aquele Barrabás que foi libertado por Pilatos, aquele Barrabás chamava Jesus. Ele chamava Jesus de Barrabás. Então, à primeira mão a gente dá uma ideia de que Jesus é ríspido. Existe um mistério muito grande entre todo aquele relacionamento espiritual e o relacionamento temporal. Existe um mistério enorme que só Deus que tem naquela situação aquilo que ele está dizendo. Então, esse mistério, Jesus exprime muito bem. A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Ora, quem faz a vontade de Deus é irmão, é pai, é mãe, é tudo de Jesus Cristo. Porque ele só vem aqui, vamos pensar ao contrário, ele só veio aqui para fazer a vontade de Deus. Então, todos nós que fazemos a vontade de Deus, temos esse parentesco espiritual com Cristo. Não é preocupar demais com coisas lógicas. Muitas pessoas me procuram para falar que Jesus tinha irmãos. Eu falei, esse Jesus que você está imaginando, possivelmente tinha irmãos. Mas esse Jesus não estão falando, não. Essa semana foi uma semana complicada para mim, porque é uma quantidade enorme de e-mails que eu recebo, falando que Jesus era casado. E querendo que eu respondesse, ora, nós somos católicos, apostólicos, nós pertencemos a uma igreja, nós temos um dogma de fé. Nós professamos que Jesus é filho de Maria. E nós professamos que Maria é virgem, não teve mais outros filhos. Nós professamos que Jesus é filho de Deus, não é filho de José. Então, para quê? Para que balançar as coisas? Então, o Evangelho muitas vezes nos balança, nos deixa perplexos diante dessas coisas. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Quer dizer, é claro, todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos Nossa Senhora como nossa mãe, todos nós veneramos São José, todos nós temos Deus como nosso Pai. E deixa de conversa fiada, bobagem, não é? Vamos ser católico, apostólico, romano, vamos defender a nossa igreja e para com essas bobagens. Jesus nunca quis ser mal criado com a mãe e Jesus não tinha irmãos, não tinha.
Até que se tivesse era bom. Já pensou se eu fosse irmão de Jesus? Mas não é, né? E às vezes eu brinco com as pessoas. Infelizmente Jesus não tinha irmãos. Infelizmente, né? Mas Ele tem na minha pessoa, na pessoa de vocês, Ele tem uma irmandade enorme para Ele cuidar. Tá bom? Então, fica meu recadinho de hoje.